Aleluia! A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados, queridos irmãos e irmãs ouvintes. Louvamos a Deus por essa tarde maravilhosa. Eu quero ler aqui um versículo da palavra de Deus antes de orarmos. Joel capítulo 1, versículo 14 diz assim: santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Joel, usado por Deus, diz às lideranças de Israel que ele deveria consagrar, santificar um jejum ao Senhor, um dia de proibição. Amados, o jejum faz parte da nossa vida de santificação a Deus. Quando você ler em 1 Samuel capítulo 7, versículo 6, o jejum faz parte de um verdadeiro arrependimento. Quando você lê Isaías capítulo 58, o jejum vai além do ficar sem comer e sem beber. Quando você ler em Mateus capítulo 6, versículo 16 e 17, Jesus ensina como jejuar. Quando nós lemos a palavra do Senhor nosso Deus sobre o jejum, em Mateus capítulo 17, versículo 21, Jesus diz que o jejum ele é uma fortaleza para a oração, para expulsarmos as castas de demônio. Então eu te convido, faça um propósito com Deus de oferecer pelo menos um jejum a Deus por semana. Se você quiser jejuar 2 vezes por semana, amém por isso. Mas faz um propósito e você vai ver que através desse propósito muitas coisas vão mudar na tua vida. A tua vida espiritual vai mudar, a tua vida de comunhão com Deus vai mudar, a sua autoridade espiritual vai mudar. Quando você está jejuando, quando nós estamos jejuando, estamos humilhando diante de Deus. Quando estamos jejuando, estamos crucificando a carne com as suas paixões. Quando estamos jejuando, estamos declarando a Deus que somos dependentes dEle. Quando estamos jejuando, estamos declarando que eu não quero viver segundo a carne, mas quero viver segundo o Espírito. Então vamos, meus amados irmãos, oferecer jejum a Deus. Tira um dia da semana e conclama um jejum ao Senhor. Oferece um jejum a Deus e a sua vida será bem maior em nível espiritual. A sua vida terá mais intimidade com Deus. Amém? Esta é a palavra do Senhor para nós nessa tarde. Leia esses versículos que eu deixei, confere aí na sua Bíblia e você vai ver o poder que tem o jejum quando nós oferecemos a Deus. Amém? Pede graça ao Senhor e Ele vai te ajudar. O Espírito Santo vai ajudar você a oferecer um verdadeiro jejum ao Senhor. Amém? Deus abençoe. Vamos orar. Deixe o seu pedido de oração, compartilhe esse vídeo. Vamos convidar mais pessoas para jejuar, para entrar nesse propósito de oração, de jejum. Jejum pelo menos uma vez na semana e você vai ver as bênçãos de Deus com mais frequência na sua vida. Você vai ver que a sua comunhão com Deus vai ser bem maior. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Grande, poderoso Deus, poderoso Pai, nessa tarde, meu Deus, estamos mais uma vez, mais um dia, clamando ao Senhor em oração, pedindo ao Senhor nosso Deus para libertar, Senhor meu Deus, os cativos e oprimidos do cativeiro, assim como o Senhor libertou
Israel do cativeiro de Babilônia. Senhor, assim como o Senhor tirou Israel do sofrimento do Egito, tira teu espírito, as filhas que está cativo de algo, Senhor. Um sentimento de inferioridade, cativo da sua própria vida psicológica, Senhor, de frustração. Meu Deus, estamos mais uma vez clamando por misericórdia, por vidas que se encontra cativa, prisioneira dos vícios malditos. Estamos clamando, Deus, assim como o Senhor libertou Israel das mãos de Faraó, liberta a vida das mãos de Satanás. Assim como o Senhor libertou Israel das mãos do imperador Nabucodonosor, liberta, Senhor, as almas do imperador das trevas, que é Satanás. Estamos clamando, Deus, assim como mudaste o cativeiro de Jó, muda, Pai, a vida de milhões de pessoas. Santo e eterno Deus e eterno Pai, nós clamamos a Ti, ó Deus. Tenha misericórdia, Senhor meu Pai. E eu te peço nesta tarde, dai-nos mais graça, Senhor. Dá-nos mais graça do céu para jejuar. Jesus, tu sabe que ninguém consegue fazer nada para Deus se não for pela graça divina. Jesus, o Senhor mesmo declarou que assim como um galho não pode produzir fruto se não estiver ligado à videira, assim somos nós, Jesus. Nada podemos fazer para Deus se não tivermos em comunhão com o Senhor. Por isto, Jesus Cristo, eu clamo a Ti pela minha vida, pela minha casa, pela vida dos meus amados irmãos, das minhas amadas irmãs. E eu clamo, Deus, pela vida de cada pessoa, meu Pai, que o Senhor conceda graça divina para que possamos oferecer o santo jejum a Deus. Jesus, nos dê graça para que possamos consagrar nossa vida com jejum, Senhor, porque o jejum faz parte da vida de santificação. O jejum faz parte do arrependimento. E quando, Deus, estamos jejuando, estamos declarando em nossa atitude que nós não queremos viver nos prazeres da carne, porque o jejum, ele mortifica a nossa natureza pecaminosa, o homem carnal. Quando estamos jejuando, Deus, estamos declarando a nossa dependência do Senhor para viver em santidade.
Por isso, Pai, nessa tarde, dai graça à tua filha para consagrar um jejum ao Senhor. Aleluia. Pai, dê graça à tua filha, teu filho, para que elas tenham condições de dedicar um dia de proibição. O dia de jejum, Senhor, é um dia de proibição, não somente da abstinência de alimento, mas proibição, Senhor, de profanação. Senhor, porque o jejum, ele vai muito além da abstinência de alimentos e de água. O jejum, ele vai muito além do que passar um dia com fome ou com sede. Deus, o jejum, ele é uma dedicação espiritual. O jejum, Pai, é uma declaração que estamos humilhando para o Senhor, humilhando a nossa própria alma. E o Senhor nos ensinou, Jesus, que quando jejuarmos, devemos, Senhor meu Deus, ali escrito, ensinando, o Senhor te ensinando, quando Mateus escreveu, que quando jejuarmos pela manhã, Senhor, o jejum começa cedo. Em alguns casos, alguns começam à meia-noite. Senhor, Jesus Cristo, e o Senhor nos ensina que quando jejuarmos, devemos lavar nosso rosto, cuidar dos nossos higienes pessoais, para não demonstrar contristado, ou seja, o jejum é algo diretamente ao Senhor, não precisamos contar para ninguém. Aleluia! E é isto que eu peço nesta oração. Graça, Senhor, para que possamos oferecer um jejum agradável ao Senhor, porque, meu Deus, no livro do profeta Isaías, capítulo 58, o povo jejuava, mas de maneira errada. Eles jejuavam, Senhor, mas no mesmo tempo falava mal da vida dos outros. Ele jejuava, mas não tinha compaixão do próximo. Ele jejuava, mas não estendia as mãos para o necessitado. Ó Deus, e nesta tarde estou clamando a Ti, pedindo graça do céu por nossas vidas, para que possamos jejuar de maneira correta. Oferecemos o jejum ao Senhor, o jejum que agrada ao Senhor. Ó Deus bendito, ó Deus santo, pelo Espírito Santo, Senhor, ajuda a tua filha consagrar um dia de jejum. Aleluia! Ajuda teu filho a consagrar um dia de jejum, Senhor. E quando consagramos a nossa vida ao Senhor e oferecemos um santo jejum ao Senhor, nada deste mundo nos prende, nada deste mundo
nos faz cativo, porque o jejum, ele faz parte do arrependimento. O jejum, ele faz parte da santificação. Como o Senhor, meu Deus, diz tua palavra que nós lemos em Joel, ó Deus bendito, um dia de jejum é santificar a nossa vida ao Senhor. Pai, e nesta tarde, que nada venha nos prender, que os teus filhos sejam verdadeiramente livres para te servir, que a tua filha seja verdadeiramente livre para te servir, Pai Santo. Ó meu Deus, e aqueles, meu Deus, que não podem jejuar porque está enfermo, doente, mas eles podem orar. Ó Deus, consagrar sua vida em oração, um dia de dedicação. Não importa, Senhor, qual dia da semana, o importante é fazermos um jejum ao Senhor, um jejum a Deus, um jejum ao Pai, um jejum, aleluia. Oh, glória a Deus, Senhor, porque quando nós dedicamos a nossa vida em oração, também em jejum, o jejum, Senhor, fortalece a nossa vida de comunhão com o céu. A nossa vida, Senhor, é fortalecida. O jejum ajuda a nos vencer as tentações. O jejum nos capacita a dizer não ao pecado, a dizer não ao diabo, a dizer não a todas as mazelas deste mundo, porque estamos em espírito e não na carne. Ó Deus, ajuda, Espírito Santo, os adolescentes a jejuar. Senhor, o jejum não é apenas uma penitência religiosa. O jejum não é apenas uma penitência religiosa, Senhor, mas é uma consagração de amor ao Senhor. Oh, glória a Deus. Abençoa, meu Deus, a tua filha, que está fazendo esse propósito, já colocou no seu coração, e vai fazer um propósito com o Senhor, e jejuar uma vez na semana. Dai graça à tua filha, dai graça ao teu filho, Deus, porque quando nós colocamos um propósito no nosso coração, o Senhor dá graça para nós cumprir, assim como deu graça a Daniel. Deus, Daniel, Anania, Azaria e Misael fizeram um propósito com o Senhor de não se contaminar com o manjar do rei, conforme revela as Santas Escrituras em Daniel, capítulo 1, versículo 8 e 9. E aquele jovem fez um propósito no seu coração de não se contaminar com o manjar do rei, nem beber o vinho do rei. E o Senhor deu graça para aquele jovem cumprir o propósito. Aleluia! Dai graça, meu Senhor, aos seus filhos e às suas filhas, ó Deus, para cumprir esse propósito de santo jejum. Deus, porque o jejum é uma necessidade. Jesus Cristo, o Senhor mesmo disse para os seus, ó Deus,
e também para os discípulos jejuar após o Senhor voltar ao céu. Ó Deus, quando o Senhor foi interrogado, Jesus, quando alguém perguntou para o Senhor Jesus, por que os discípulos dos fariseus e o discípulo de João Batista jejuava, Jesus, e o seu discípulo não jejuava, o Senhor deu uma resposta clara, que enquanto o Senhor estivesse com eles, não havia necessidade de jejuar, mas um dia o Senhor ia ser tirado, então eles deveriam jejuar. Por isso, Pai, Paulo jejuava, Senhor. Paulo consagrava uma vida em jejum. A igreja jejuava. Senhor, meu Deus e meu Pai, ajuda-nos a jejuar. Ajuda-nos, meu Deus, a renunciar o alimento por um dia na semana. Ajuda teus filhos a renunciar, Senhor, o café da manhã, um almoço, só para consagrar na tua presença. Aleluia, glória a Deus. E eu tenho certeza, meu Pai, que muita graça o Senhor vai dar para todos aqueles que fizeram um propósito para estar consagrando sua vida em jejum. Ó Senhor, meu Deus, uma ou duas vezes na semana, conforme cada um se propôs. Amado soberano Deus, Jesus Cristo, e não há demônio, não há capeta, não há diabo, não há principado das trevas, não há entidade satânica que suporta o poder da oração com jejum. Deus, e quando o crente ora com jejum, Senhor, ele tem autoridade para expulsar todos os demônios, expulsar todas as legiões de demônio, como mesmo o Senhor disse, Jesus, que essa casta de demônio só sai com jejum e oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, e nesta hora bendita, eu clamo por graça, porque tu sabes, Jesus Cristo, sem a graça divina, ninguém consegue fazer um jejum para Deus. Senhor, o homem tem facilidade, o ser humano tem facilidade, Deus, de fazer um jejum para ir ao médico fazer um exame. Quando o médico pede um jejum de 12 horas, a pessoa faz esse jejum com maior facilidade. Mas quando é para o Senhor, há uma dificuldade terrível. Por isso, Pai, eu digo, dai graça à tua filha, dê graça ao teu filho, para que eles possam ter facilidade de consagrar um dia de jejum ao Senhor. Os desafios são grandes, mas nós venceremos. Amado soberano Deus e Pai, aleluia. Sim, Espírito de Deus, quando a tua filha jejuar, as cadeias vão ser quebradas. Quando o teu filho fizer um propósito de oração, as cadeias serão quebradas, as portas de bronze serão despedaçadas, os ferrolhos de ferro serão feitos em migalha, os demônios baterão continência, e o nome do Senhor será exaltado, os prazeres carnais serão mortificados, os desejos pecaminosos da carne serão crucificados com suas paixões, porque o jejum, Senhor, ele nos ajuda a crucificar o velho homem com as suas paixões. O jejum ajuda-nos a santificar nossa vida espiritual e crucificar o velho homem com seus prazeres, conforme está escrito, Senhor, na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 23 e 24. Ó meu Deus e meu Pai,
Ajuda-nos, Senhor, a crucificar o velho homem. Ajuda, Espírito Santo, teus servos, tuas servas, a crucificar a sua carne com suas paixões. E isto, Senhor, através de um verdadeiro jejum oferecido a Ti, Pai Santo. E quando, Deus, nós, Senhor da glória, dedicamos mais a Ti em oração e propor em nossos corações em consagrarmos o jejum, veremos o agir do Senhor em nossa vida, em nosso ser. Amado, soberano Deus e Pai, dai Tua graça a seu Teu Filho, dai Tua graça a Tua Filha, para jejuar, Senhor, para consagrar. Meu Deus e meu Pai, Tua filha será renovada, Teu filho será renovado quando fizer esse propósito, porque esse propósito agrada a Deus, esse propósito agrada a Deus, Espírito Santo. Por isso eu peço ajuda a Tua filha, ajuda Teu filho a fazer esse propósito, porque isto vai agradar a Deus, isto vai dar mais força espiritual, Senhor da glória. Ó Deus, e aqueles que ainda não são crentes, Senhor, ajuda, Espírito Santo, eles serem libertos de todo mal que o cativa, que oprime. Senhor Jesus Cristo, quebra as cadeias da idolatria, quebra as cadeias dos vícios malignos e solte estas almas, Senhor. Ó Deus do império da religiosidade, quebra essa cadeia maligna que é a religião e liberta o povo, Pai, para ser liberto do império da Babilônia, conforme Apocalipse 18. Senhor, assim como Nabucodonosor era o imperador de Babilônia e levava o povo cativo, assim hoje é Satanás, o imperador da religião, que cativa as pessoas na idolatria, no pecado. Mas assim como o Senhor tirou Israel do cativeiro, tira milhões de religiosos do cativeiro da religiosidade para fazer parte da igreja que vai subir para o céu um dia. Oh, meu Deus e meu Pai, aleluia, glória a Deus. Vai dando graça, Senhor, vai dando vitória, em nome de Jesus Cristo. Nós pedimos a Ti, meu Deus, a bênção da vitória, a graça, a sabedoria, a inteligência e o poder que vem do Senhor para a nossa vida. Esta é a minha oração. Ajude Teus servos, ajude Teu povo, Senhor, dedicar em santo jejum ao Senhor, e muitas maravilhas vamos ver, meu Pai, o Senhor operar pelo poder do Espírito Santo na nossa vida e através de nós. Fica conosco, Senhor, e nos abençoa poderosamente nessa tarde do nosso 8º dia desse propósito. Assim como o Senhor mudou o cativeiro de Jó, muda o cativeiro desse homem, dessa mulher, desse jovem, desta moça. Assim como o Senhor libertou Israel do cativeiro, liberta esse homem, esta moça, para ser livre para Te servir. Amado e eterno Deus e Pai, Te damos graça por mais uma oração, em nome de Cristo Jesus. Ó Deus, abençoa, Senhor, todos aqueles que estão, ó Pai, pela primeira vez aqui no canal Oração Gera Milagre. Abençoe os novos inscritos, Senhor, e abençoe a todos que se inscreveram nesse canal. Abençoa, Pai, com as ricas bênçãos lá do céu. Abençoe com a cura divina, com a paz, com a alegria. Abençoe, meu Deus, com a libertação. Abençoe, meu Deus eterno,
com livramento, abençoe com a paz, com a harmonia no casamento, Senhor, que toda sorte de bênção divina alcance a todos, em nome de Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, em todas a terra, em todos os continentes da terra, que a bênção divina alcance, Pai, milhares de vidas, Senhor, para a salvação e para a glória de Deus Pai. Assim eu oro, Jesus, em teu nome. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus.